Olá pessoal, aqui é o professor Robério, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia. Hoje vamos iniciar mais um assunto, vamos trabalhar a sociedade romana, vamos compreender um pouco sobre Roma Antiga. Então esse assunto é o último assunto da quarta unidade, antes da nossa prova, e gostaria de pedir mais uma vez, para quem não for inscrito, que se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Pois bem, pessoal, vamos trabalhar um pouco sobre a sociedade romana, compreender um pouco sobre Roma antiga, o surgimento, a mitologia. Vamos compreender também um pouco sobre a política, sobretudo sobre o período republicano, período imperial. Enfim, vamos compreender de forma significativa sobre a economia, a política e a sociedade de Roma antiga. Então, Roma, ela fica localizada na Península Itálica, ou seja, na Itália, uma longa faixa de terra em forma de uma bota, na qual o rio Tibre é o seu segundo rio mais largo e atravessa toda a cidade de Roma, indo desaguar no mar Tirreno. Pois bem, pessoal, a localização de Roma se dá sobretudo na Península Itálica, é uma faixa de terra que parece-se com a ilha, mas tem uma faixa ligada ao continente, portanto não é uma ilha. Nós chamamos essa faixa de terra de península. A origem de Roma, existem duas teorias sobre a origem da cidade de Roma. Existe a origem propriamente histórica, a origem científica, e existe a origem mitológica, ou seja, uma origem que vai trabalhar com mito, com mitologia. De acordo com a ciência, com a origem histórica, a maioria dos historiadores, inclusive, vai afirmar que Roma originou-se de uma fortaleza fundada pelos latinos para defendê-los da ameaça dos etruscos, que eram povos bárbaros aos povos da Península Itálica. Aqui vocês conseguem ver nesse mapa um pouco sobre a localização da cidade de Roma. Então, vocês conseguem compreender, vocês conseguem observar a Península Itálica, que é essa faixa de terra aqui, que se parece com a bota. Então, aqui é uma Península Itálica, é a península que nós chamamos assim, porque é cercada por água, mas tem uma parte que vai para o continente. Então, nós denominamos de península. Já a origem mitológica, é, como o próprio nome diz, é um mito que vai dizer que, para os romanos antigos, Roma teria sido fundada por dois irmãos gêmeos, que seria Rômulo e Remo, que teriam sido abandonados e amamentados por uma loba. Então, de acordo com a mitologia romana, vai dizer justamente que a cidade é fundada por dois irmãos que foram jogados no rio, foram deixados no rio e foram retirados por uma loba. Essa loba teria amamentá-los e ele teria amamentá-los e, sobretudo, teria cuidado deles. Depois, eles vão fundar um povoado que originalmente vai se denominar de Roma. Então, a mitologia vai trabalhar justamente com isso, com dois irmãos, Rômulo e Remo. Então, a cidade e o próprio nome de Roma seria uma homenagem a esses dois, a Rômulo e a Remo. Aqui vocês conseguem ver eles dois sendo cuidados por uma loba e provavelmente sendo achados por outras pessoas. Então, na imagem vocês conseguem ver duas crianças, Rômulo e Remo, um se amamentando do leite da loba, nos peitos da loba, e o outro
está com a cabeça levantada. Nós conseguimos observar mais três pessoas. Muito provavelmente, essa representação significa justamente a mitologia e o momento de encontro, onde encontram esses dois irmãos gêmeos sendo cuidados por uma loba. E aí você já tem outra representação de outra loba e os dois sendo amamentados pela loba e sendo descobertos por povos que viviam na região. A sociedade romana. A sociedade romana era dividida em três classes. Os patrícios ou os nobres eram descendentes das famílias que promoveram a ocupação inicial de Roma. Eram grandes proprietários de terras e do gado. Então, os patrícios eram a classe alta da sociedade. Os plebeus eram pequenos agricultores, comerciantes, pastores e artesãos, constituíam a maior parte da população e não tinham direitos políticos. Então, só tinha direito político a sociedade que era mais rica, ou seja, os nobres. E por último, tinham os escravos, que eram plebeus endividados e principalmente os prisioneiros de guerra que foram subjugados e realizavam principalmente todo tipo de trabalho e eram considerados bens materiais, não tinham nenhum direito civil e político. Então a sociedade era dividida em patrícios, a classe mais alta, os plebeus, que eram comerciantes, agricultores, e os escravos, que eram, na sua maioria, endividados ou prisioneiros de guerra. A divisão histórica da sociedade romana, de Roma Antiga, é a seguinte: existem três grandes períodos, que é a monarquia, que vai de 553 a 509 a.C., a república, que vai de 509 a 27 a.C., e o império, que vai de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Esse antes e depois de Cristo é justamente relacionado ao nascimento e à morte de Jesus Cristo dentro do próprio Império Romano, como nós vamos destacar mais adiante. Na fase da monarquia, Roma foi governada por 7 reis, sendo os 4 primeiros romanos e os outros últimos estruscos, que eram outros povos. Foi neste período que Roma adquiriu o aspecto de cidade em seu desenvolvimento urbano. O último rei estrusco foi Tarquínio, o Soberbo. Ele foi deposto em 509 a.C. No seu lugar, ficaram no poder dois magistrados chamados de cônsules. Com isso termina o império, o período da monarquia, melhor dizendo, e se tinha início o período republicano. No período republicano, onde os patrícios tinham poder e controlavam as instituições políticas, exercendo o governo em benefício próprio, época que teve início a expansão de Roma na Península Itálica. A estrutura de poderes na República Romana. Então, existia uma república depois da monarquia, ou seja, era um período mais democrático, de certa forma, não com suas plenas significações de não termo da democracia, mas sim era um período mais democrático, porque existiam poderes que, de certa forma, controlavam aqueles que estavam na parte executiva. Então, o Senado era composto por 30 membros vitalícios, na maioria de ex-magistrados. Ou seja, existiam 300 senadores que tinham o cargo vitalício, ou seja, para toda a vida. Existiam os magistrados, que eram uma carreira política, os cargos são temporários. Então, tinha os cônsules, os pretores, os censores, os edes, os questores e o tribunal da plebe. A Assembleia Popular ou comícios formados pelos patrícios e plebeus votavam as leis e votavam as guerras. E o Conselho da plebe, ou Assembleia da Plebe, formada só pelos plebeus, vota os plebiscitos, decretos do povo.
Expansão romana na República, principais guerras. Então, como nós sabemos, Roma foi um dos maiores impérios de toda a história, e para conquistar todos esses territórios foi necessário fazer muitas guerras para tomar tanto povos como também territórios. E algumas dessas guerras nós temos as guerras púnicas entre Roma e Cartago no século 3 e 2 a.C. Cartago era a região também que ficava na Península Itálica, mas ainda não pertencia ao Império Romano. Nós tínhamos as guerras helenísticas, guerra entre Roma e as potências helenísticas, como Macedônia, Grécia, Síria e Egito. E a expansão romana na República, as terras conquistadas pertenciam ao Estado, que as transformava em terras públicas, agir públicos, para distribuí-las depois entre os cidadãos. A expansão romana intensificou ainda o trabalho escravo, devido ao grande aumento de prisioneiros de guerra. Os plebeus estavam cada dia mais insatisfeitos e predispostos a revoltas. Tibério e Caio Graco tentaram, sem sucesso, reverter a situação. Para conter a queixa dos cidadãos pobres, o governo romano passou a distribuir trigo e oferecer espetáculos gratuitos. Era a política do pão e circo. Esses espetáculos gratuitos, na sua maioria das vezes, eram batalhas entre gladiadores, ou seja, entre prisioneiros, entre escravos. Então, os gladiadores, eles iam para as arenas brigar com espadas, com facão, com foices e com tantas outras armas, como por exemplo lutas que eles faziam lá no Coliseu. Então, todas essas lutas eram espetáculos para a população, era uma forma de entretenimento. E só se saía da arena aquele que estava vivo, ou seja, um sempre acabava morrendo. A República Romana, nós temos em 133 a.C., nesse período vocês conseguem ver a parte verde, e em 44 a.C., ou seja, uma expansão desses territórios, a parte vermelha. O fim da República. As inúmeras vitórias militares deram prestígio e popularidade aos generais romanos. Eles já não aceitavam mais as ordens dos cônsules nem as dos senadores. Em 46 a.C., Júlio César, um político de origem nobre, estabeleceu uma ditadura pessoal, concentrando em suas mãos os poderes políticos, militares e religiosos. 2 anos depois, foi assassinado em pleno Senado. Outros militares disputaram o poder. Caio Otávio impôs seu domínio sobre as províncias romanas na África que estavam sob o comando de Lépido e, em 31 a.C., venceu seu rival Marco Antônio. Era o fim da República. Então, como a gente sabe, o período republicano vai acabar e iniciar um período do Império. Então, na ordem cronológica dos fatos, primeiro nós tivemos a monarquia, quem governava Roma eram os reis, depois a república, quem governava eram os políticos, com ordens inclusive do Senado e dos cônsules, e agora nós estamos vendo o fim da república e o início do império. Então, como a gente viu aqui nesse trecho, nessa introdução, os políticos não mais aceitavam ordens dos senadores, e a partir daí Júlio César vai centralizar o poder em suas mãos e vai dar início ao golpe que vai iniciar o império, né? Na fase imperial, as instituições republicanas, como o Senado e a magistratura, foram mantidas, mas tiveram seus poderes reduzidos, sendo o imperador a autoridade máxima, concentrando em suas mãos todos os poderes. Ou seja, o imperador governava com mãos de ferro. Ele que praticamente comandava tudo através de decreto. Então, o Senado passou a ser mais representativo do que excepcionalmente com alguma força. A sucessão imperial não obedecia a nenhuma regra fixa. O poder era de origem militar e o próprio imperador escolhia seu sucessor. O Senado somente confirmava sua decisão.
Ou seja, o Senado não tinha muito o que fazer, somente concordar com a decisão. Então o poder passava de imperador para imperador, sem ordem de paternidade, sem nada, porque eles escolhiam dentro dos militares, dentro da ala militar. Os 5 principais imperadores de Roma: Caio Otávio, 30 a.C. e 14 depois de Cristo, membro do último triunvirato da República, foi o primeiro imperador de Roma com o título de Augusto, que significa magnífico ou venerado. Reinou sozinho por mais de 40 anos. Então, Caio Otávio, ele vai reinar por quase 40 anos, ou, de acordo com alguns, por mais de 40 anos. Tibério, 14 a.C., 37 depois de Cristo. Segundo imperador romano, foi um administrador eficiente que impôs seu respeito e seriedade no desempenho dos cargos públicos. Durante seu governo, Jesus Cristo foi crucificado na Palestina. Então, Cristo foi crucificado no período em que Tibério estava no poder. Então, no ano 33, ou seja, a idade de Cristo, ele foi crucificado pelo sistema imperial e também pelo povo, que vão crucificar e vão condenar. E nesse regime, quem estava no poder era o Tibério. Calígula, 37 a.C. a 41 depois de Cristo. Imperador despótico, ou seja, ele era muito autoritário, colocou-se como monarca absoluto e exigiu que lhe prestassem honras divinas. É lembrado na sua história por sua crueldade e insanidade. Então, pessoal, o Calígula, ele era muito autoritário e se dizia um deus também na terra. Como nós sabemos, a sociedade romana era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Não acreditavam em um só Deus e não acreditavam em um só Messias, filho de Deus. Como Jesus Cristo se dizia filho do único Deus, ele acabou sendo crucificado tanto por parte dos militares, como também por parte do povo. Então, o povo foi quem votou para crucificá-lo e para matá-lo, pois eles viviam na sociedade politeísta. E eles achavam absurdo o fato de que uma pessoa se dizia filho de um único Deus numa sociedade onde existiam vários deuses. Por isso que Jesus Cristo acabou sendo crucificado e posteriormente morto. Nero, 54 a 68 depois de Cristo, último imperador da dinastia inaugurada por Augusto, assumiu o poder e nele se conservou, recorrendo a diversos crimes, inclusive o assassinato de seu meio-irmão, de sua mãe e de sua primeira esposa. Em 64, acusado de incendiar Roma, culpou os cristãos e mandou persegui-los. Acabou-se por se suicidar em 68 depois de Cristo. Então perceba, o imperador Nero, ele vai ser acusado de mandar matar o seu meio-irmão e a sua própria mãe. Ele vai colocar a culpa pelo incêndio em Roma nos cristãos, porque o cristianismo era ilegal. Então, a sociedade acreditava em vários deuses e existiam vários deuses oficial. A religião politeísta era oficial. Então, só depois de 300 anos, depois da morte de Cristo, é que a religião cristã, o catolicismo, vai se tornar oficial de fato dentro do Império Romano. Trajano, 98 a 117 depois de Cristo. Era de origem espanhola, estendeu os limites do Império Romano ao seu ponto máximo, distribuiu gratuitamente trigo aos pobres e os ingressos para circo e teatros deixaram de ser cobrados. Marco Aurélio, 161 a 180 depois de Cristo. Conhecido como imperador filosófico,
foi um sábio administrador, um hábil general e um grande escritor e filósofo. Seu livro Meditações é considerado uma obra, seu livro Meditações é considerado uma obra importante dentro do estoicismo. Teodósio, 379 a 394 d.C. Em 395 dividiu o Império Romano em duas partes: Império Romano Ocidental, com capital em Roma, e Império Romano Oriental, com capital em Constantinopla. Nessa parte do Império Romano Oriental é onde vai surgir posteriormente a religião islâmica. Então, dentro do Império Romano surgem duas religiões. Primeiramente, o cristianismo, depois de 300 anos, mais ou menos, da morte de Jesus Cristo, da crucificação de Jesus Cristo, e depois, em 605, mais ou menos, Maomé vai fundar a religião islâmica na parte oriental do Império Romano. A cidade de Roma. Aqui vocês conseguem ver a imagem da cidade, no meio vocês conseguem ver o Coliseu, toda a distribuição territorial, os prédios, as casas, as próprias ruas, o anfiteatro, a cúria. Então tem alguns templos ainda de cunho politeístas, uma arquitetura diferenciada. Então esse era Roma no seu período imperial. Roma foi o maior centro urbano da antiguidade, chegou a ter mais de 1 milhão de habitantes. Observe dentro dessa maquete toda a proporção da sociedade da cidade romana. A vida nas províncias. O Império Romano estava dividido em províncias administradas por governadores nomeados pelo imperador. O latim era a língua falada pelos romanos, era o idioma oficial do império. O fim do Império Romano. Causas: o crescimento do cristianismo, culminando com o Edito de Milão em 313, assinado por Constantino, que tornava, de certa forma, a religião cristã oficial. Invasões bárbaras, a falta de mão de obra escrava. Então, pessoal, de certa forma, quem vai tornar o cristianismo a religião oficial é o imperador Constantino. Então, em 313, depois da morte de Cristo, depois que ele foi crucificado, ele acabou sendo a religião cristã passou a ser não vista mais como uma religião não oficial, e passou sim a ser uma religião oficial. Então, se a sociedade era politeísta, ela passa a ser monoteísta. Então, eles vão acreditar somente no Deus de Cristo e vão acreditar no seu Messias, que é justamente Jesus Cristo. Então, pessoal, esse foi o período que a gente analisou um pouco sobre a sociedade romana. Analisamos alguns imperadores, um pouco da cidade, um pouco sobre a religião e um pouco sobre a economia. E essas foram as causas, basicamente, da queda do Império Romano. E dentre elas nós podemos destacar principalmente a invasão dos bárbaros. Os bárbaros seriam basicamente os nórdicos, os chamados de Vikings, que vinham para invadir toda aquela região de Roma, do Império Romano, enfraquecendo assim o Império e a falta de mão de obra escrava, pois eles não mais estavam conquistando tantos territórios e não tinham tantos escravos assim. Pois bem, pessoal, já vamos chegando a 25 minutos de aula, vamos parar por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, compreendido um pouco sobre a sociedade romana, sobre os imperadores, sobre o nascimento e a morte de Jesus Cristo dentro do Império Romano. E até a próxima aula. Um abraço.